Sabe aquele problema que acontece do nada, cada técnico da sua equipe fala alguma coisa e quando você chega para olhar o problema está misteriosamente resolvido? Pois é, enquanto você não conseguir reproduzir o problema, você não está diagnosticando, você está simplesmente andando no escuro. Sou o Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX. Esse é o 17º episódio da série Como a OpenX faz para resolver os problemas. O tema do episódio de hoje é: enquanto você não reproduzir o problema, você está lascado. O tema desse vídeo é um dos pontos principais de você mudar a forma como você faz o diagnóstico dos problemas e vai melhorar muito a sua produtividade, porque enquanto você não conseguir apertar um botão e o problema acontecer, você sempre vai estar tateando e andando no escuro sem saber para onde você está indo. Então, isso é algo que eu peço muito para os clientes. Muitos, quando eles estão começando a lidar com a OpenX, ele tem essa dificuldade de entender por que a gente está pedindo aquilo, mas é que enquanto a gente não vê o problema acontecendo, vai acontecer duas coisas. Primeiro, eu não vou ter certeza do diagnóstico, porque se eu não consigo criar o problema, eu não vou conseguir ter certeza que eu resolvi. E o segundo é que, sem ter certeza, aquele problema fatalmente vai voltar a acontecer. Que uma coisa que pra gente é inconcebível aqui na nossa cultura é um problema que aconteceu e resolveu sozinho. A gente sempre vai buscar nos logs, informações que a gente tem, nos gráficos, alguma coisa que justifique aquele problema ter acontecido. Exatamente porque é algo muito importante ter essa consciência de que o problema não acontece do nada e vai embora do nada. Então, se ele aconteceu, ele tem que ter um motivo, e se ele tem um motivo, muitas vezes a gente vai conseguir reproduzir aquele motivo, aquelas circunstâncias que o problema aconteceu, para que a gente consiga ter um diagnóstico muito mais preciso. Esse tipo de problema que vai e volta, os problemas intermitentes, é algo que consome muito tempo aí da equipe técnica do provedor. Esses problemas são extremamente devastadores, principalmente porque ele desgasta o cliente. Aquele problema que você fica testando, vou testar hoje, vou testar amanhã, vou testar de novo. O cliente perde a fé que você é capaz de resolver o problema, exatamente porque você não tem um método, não é algo muito estruturado que ele vê um progresso real. Então fica aquele negócio todo tateando, você não consegue ver. Uma coisa que a gente consegue, quando a gente consegue fazer, é muito gratificante. Quando a gente vê um problema acontecendo no cliente, a gente tenta reproduzir no laboratório, consegue reproduzir, a gente fala, cara, excelente, porque agora a gente não tem que importunar o cliente não tem que ver a gente se debatendo com o problema para a gente conseguir resolver. Então a gente vai voltar para o cliente com o problema já resolvido. Ele não vai ver todo aquele esforço, tudo aquilo que a gente está tendo que fazer para achar um diagnóstico e achar uma forma de resolver aquilo definitivamente. Então, conseguir reproduzir o problema é algo que você tem que buscar ativamente. Se você conseguir reproduzir em laboratório, melhor ainda que você tira todo aquele desgaste das costas do cliente. Então, muitas vezes, quando o cliente abre o chamado, a sua equipe lá técnica, sua equipe de atendimento, vai fazer uma série de procedimentos padrão e não vai conseguir parar e analisar e entender o que aconteceu. Então, vai lá aquela história, reinicia o NU, desativa o IPv6, manda o técnico lá trocar qual é o NU, muda a senha do Wi-Fi, faz as coisas e fala, normalizou. Mas se você não sabe o que aconteceu e não fez um diagnóstico, não conseguiu reproduzir o problema, não adiantou nada. Aquele cliente vai ter aquele problema de novo, provavelmente, vai reclamar e falar, de novo esse problema acontecendo, vocês não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, você gera um desgaste, isso vai arruinar a confiança e a relação que você tem com o seu cliente, que é algo para o nosso mercado de provedores regionais, é importantíssimo você ter e cultivar isso. Então, nessa hora dos problemas, é que tudo que você está fazendo vai fazer grande diferença em aumentar cada vez mais essa confiança. Toda vez que se deparar com um problema, faça a pergunta, exatamente o que faz o problema acontecer? Essa é a pergunta principal que vai te ajudar a caminhar na direção da resolução, porque se você conseguir achar exatamente o que faz o problema acontecer, você vai conseguir resolver aquele problema de uma maneira muito mais definitiva, e toda vez que acontecer aquilo com algum outro usuário, com algum outro ponto da sua rede, você já vai ter ferramenta para fazer um diagnóstico muito mais rápido. Já sei, fizemos esse teste, já sabemos qual que é o problema, já vai caminhar para o diagnóstico. Então, isso vai ajudar muito também nos casos futuros que você tem relacionados com aquele mesmo problema. Então você precisa sair daquele achismo. Às vezes acontece, acho que é de noite que acontece, isso acontece só com aquele cliente, isso é só com aquele fabricante, eu acho que é isso. Então assim, tirar o eu acho da equação, começar a ter certezas. É saber o seguinte, que hora que está acontecendo o problema? Saber isso. Que fabricante que nós estamos falando? Por exemplo, todo mundo que tem, por exemplo, um celular iPhone que está rodando o iOS 26 tem problema com isso. Opa, achamos alguma coisa. Então, não adianta eu achar que esse problema acontece com outros fabricantes, etc. A gente achar, às vezes, alguma coisa em comum, já vai ser algo muito mais fácil e mais fácil para a gente tentar reproduzir isso dentro do nosso laboratório e ver aquele problema realmente acontecendo nas nossas mãos.
Aí imagina só que você se depara com a seguinte situação. Olha, eu fiz o teste, toda vez que passa pelo... vai direto para tal conteúdo via XBR, está com problema. Eu consigo desativar aquele caminho e ver se pelo outro caminho funciona. Eu passo a ter certeza. Eu acho que o problema está lá no XBR, eu sei que o problema está acontecendo nessa conexão com esse cara via XBR. Então, você tira o eu acho, começa a ter certeza. E quando você começa a ter certeza, você começa a testar outras alternativas. Eu vou tentar por esse outro caminho, por essa outra operadora, por outro X, vou buscar uma conectividade melhor com aquele participante, alguma forma de você não ter mais aquele problema, porque você conseguiu reproduzir, você enxergou o problema acontecendo, aí você consegue buscar um caminho alternativo. Outro ponto que você tem que tirar é essa questão vaga. Alguns sites não abrem. Quais sites não abrem? O que eles têm em comum? Que horário que eles não abrem? Eles não abrem no celular ou no computador ou em ambos? Se eu ligar, por exemplo, no cabo de rede, ele abre ou ele não abre? É só no Wi-Fi o problema? Não é. Então, você começar a ter mais certezas do que dúvidas. Então, você começar a fazer as perguntas certas para você caminhar nas coisas. Então, imagina só, não está abrindo aqui no celular, mas no computador abre. Opa, então já sei que pode ser um problema só no celular, só no Wi-Fi. No computador está no cabo ou está no Wi-Fi? Não, quando o computador está no cabo, abre, no Wi-Fi não abre. Opa, então já sei que o problema está no Wi-Fi. Então, você começa a ter mais certezas de direcionar o seu diagnóstico. Outro ponto que a gente já tratou em outros vídeos aqui do canal é que essa questão da impressão, ela tem que sair. O diagnóstico ser baseado em evidências. Cara, eu acho que só dá de madrugada, eu acho que o problema está na tal operadora, eu acho que são. Começa a medir as coisas, consegue tentar um gráfico daquilo, algum teste que você vai conseguir realmente ter certeza daquilo. Não, o cliente reclamou, tal site não abre no computador. Tentou no cabo, liga o cabo direto lá no roteador e vê se vai funcionar. Porque aí você vai ver. Já tive um problema, pessoal, que foi tão engraçado que eu tinha um hub USB-C que quando eu plugava no meu computador, o Wi-Fi perdia pacotes adoidado. Eu percebi isso e assim, eu tive que botar lá papel alumínio lá no adaptador, no cabo dele, porque depois eu descobri que tem alguns chips do USB-C que eles causam interferência no Wi-Fi quando é no 2.4 e no 5.5 GHz ele funciona normal. Então assim, é um problema completamente aleatório e louco, mas eu vi acontecendo. Então assim, enquanto eu não testei, com o hub plugado, sem o hub plugado, botei papel alumínio, coloquei, tirei. Então assim, enquanto eu não consegui reproduzir o problema, ou achar exatamente a circunstância que o problema acontecia, eu não podia ter certeza do diagnóstico e como a gente fez para resolver. Então assim, um cara falou no fórum lá, enrola papel alumínio que vai dar certo. Então eu tava lá com um hub sem papel alumínio, perdi a pacote, enrolei papel alumínio, coloquei, deu certo. Então eu passei a ter certeza que aquele problema que estava acontecendo comigo era exatamente esse. Por outro lado, por exemplo, o Joel, que é o nosso editor de vídeo, ele já passou por um problema parecido, eu dei esse mesmo direcionamento, só que o dele era software. Ele reinstalou o computador dele e resolveu o problema. Então, é algo assim, vai te criar essa cultura, vai te ajudar, por exemplo, a ter esse repertório de achar que é o problema, mas você tem que fazer o diagnóstico lá no fim. Então, ele foi lá também, desconectou tudo do dele, e mesmo assim o problema do Wi-Fi dele estava acontecendo. Então a gente teve certeza que o problema dele não era o mesmo que eu sofri lá nessa época do hubzinho USB. Então você tem que buscar o botãozinho de fazer o problema acontecer. Então se você descobrir, se eu fizer isso, o problema acontece, aí nós vamos começar verdadeiramente o diagnóstico. E nós vamos ter muita disciplina, mas é muita disciplina mesmo, que é mudar uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, vamos mudar o DNS. Então, o cara está usando lá o DNS do provedor, vamos fazer um teste usando lá o DNS do Google. Resolveu? Não resolveu. Então, volta para o DNS do provedor. Vamos mudar agora, por exemplo, de qual BNG que ele está conectando. Vamos mudar ele de IP de CGNAT para IP público. Então, a gente vai trocando uma variável de cada vez e vai avaliando. Olha, resolveu o problema ou não resolveu? Se resolveu o problema, afunilamos o diagnóstico, temos agora mais um ponto para a gente focar a nossa atenção e tentar achar realmente o motivo. Mas também é isso, nunca desista no meio. Fala assim, olha, botei ele PP público, resolveu, então o problema do cliente está resolvido. Não, nós temos que tentar entender o porquê que o problema aconteceu quando o cliente estava naquela circunstância, porque o nosso foco não é simplesmente fazer uma gambiarra para resolver temporariamente a solução, é achar o problema, realizar o diagnóstico e resolver o problema de uma maneira definitiva. Tem algo que a gente já falou várias vezes no canal também, gente. Se eu, no meio do diagnóstico, eu fiz um teste, resolveu, desfaço o teste e vê se o problema volta a acontecer, pra gente ter certeza que a gente achou
realmente aonde era a origem do problema. Esse é um ponto que é muito legal, é algo que também não tem muito tempo que a gente começou a aplicar aqui na OpenX, mas é algo que é bem interessante, pessoal, que quando a gente vai pesquisar para poder fazer esse conteúdo, a gente acaba aprendendo, acaba lembrando alguma técnica que a gente tinha e estava esquecida, ou aprende alguma técnica nova e a gente começa a utilizar no nosso dia. Por isso que essa é uma série que pra gente é muito legal e muito importante fazer e trazer esse conteúdo para vocês, porque ao fazer essa série, como a gente faz para resolver o problema, a gente realmente está cada vez mais aprimorando a nossa forma. Então, algo que a gente não fazia era isso de desfazer a mudança para ver se o problema volta a acontecer. Para a gente realmente ter certeza que a gente achou e resolveu o problema. Só vai resolver o problema de uma maneira definitiva se você mudou essa variável, apertou o botão, deu problema, apertou de novo, parou o problema, a gente tem certeza que a gente achou o problema e fez um diagnóstico correto e buscou a solução para aquele problema. Tem alguns testes que a gente vai poder fazer em laboratório, tem alguns testes que vão ser necessários a gente fazer lá direto no cliente, mas todos os testes que a gente vai fazer não tem que ser testes aleatórios, eu tenho que ter uma hipótese que eu quero validar aquela hipótese. Então, por exemplo, é aquela rota. Não adianta, por exemplo, eu estou lá no horário de pico, aí eu acho que o problema está na operadora tal, eu derrubo aquela operadora e as outras operadoras que eu tenho não têm capacidade para absorver aquele tráfego. Eu vou gerar um problema maior do que eu tinha antes e afetar muito mais clientes, porque agora eu vou ter gargalos, vou ter outros problemas. Então, antes de você sair atirando para tudo quanto é lado, pense bastante os testes que você vai fazer. E muitas vezes também é o seguinte, olha, se você não consegue reproduzir o problema, porque às vezes você não consegue ter exatamente as mesmas circunstâncias. Então, você tem que tentar olhar o log que você tem, buscar o máximo de informação, porque muitos equipamentos vão salvar o log do que aconteceu naquele momento do problema. Então, assim, aquele problema aconteceu, vou olhar os logs do meu equipamento, eu tive uma rota que alterou, tive um problema no fornecedor, às vezes até grupos de WhatsApp ou listas de discussão, e você tem alguém reclamando daquela operadora naquele dia, né? Hoje em dia as redes estão muito mais robustas, é algo muito mais incomum, mas ainda assim são informações que vão nos ajudar a entender de maneira mais ampla o que pode estar acontecendo. Então, como a gente faz, por exemplo, um relato de um cliente vira uma reprodução de um problema. Então, a gente tem que coletar as informações. Imagina que a gente fala, a internet está lenta à noite. Que horas? Então, assim, é tal hora. Então, vamos tentar enxergar realmente naquele horário, se a gente estava todos os links, todas as portas, nenhuma porta está achando erro, nenhuma porta congestionada, para a gente achar aquilo que está acontecendo. Se o cliente fala, tal jogo não está funcionando, então assim, vamos tentar identificar quais são as portas que aquele jogo usa, qual que é a latência que a gente está medindo para aquele jogo, se ele está com IP público ou de CGNAT. Muitas vezes a gente até teve um cliente nosso que estava reclamando de partidas online daquele jogo que chama eFootball, que é da Konami. Então, a gente chegou realmente a pegar um videogame, trazer aqui para o OpenX, plugar na televisão e ficamos testando para a gente ver com quais IPs ele comunicava, para a gente realmente tentar enxergar e ver o problema que o cliente estava relatando acontecer com a gente também. Então, enquanto a gente não viu o problema acontecendo com a gente também, a gente não sabia o que a gente estava lidando. Então, é muito importante pegar e coletar as informações. Então, muitas vezes é necessário você, provedor, ter um Xbox, ter um PlayStation para poder simular esse tipo de situação com o cliente. Por exemplo, se eu não tenho as ferramentas que o meu cliente usa, se eu não tenho lá o videogame que ele usa, os softwares que ele vai usar, e eu não conseguir reproduzir o problema, muitas vezes eu vou ficar só enchendo o saco do assinante, desgastando a relação com o assinante, e eu não vou conseguir reproduzir o problema, é muito mais difícil. Então, se a gente consegue reproduzir, facilita muito a nossa vida. Então, o ponto principal é que toda reclamação do cliente, ela tem que virar algum teste que a gente consiga fazer. Então, se a gente não conseguir testar, nem que seja lá do cliente, então assim, fica muito empírico, fica muito sem a gente saber exatamente para que lado a gente está caminhando. Então, toda reclamação, a gente tem que entender o que está por trás, para a gente tentar buscar brechas e pontos que a gente pode testar e avaliar para conseguir reproduzir aquele problema e buscar uma solução de uma maneira muito mais eficaz. E ferramentas que vão te ajudar muito nesse momento são os gráficos e os logs. Então, se eu pegar o gráfico e acompanhar, porque o cliente reclamou da lentidão de noite, eu vou olhar os gráficos, ver se tem alguma porta saturando, de repente eu tenho lá um link lá que são 4 portas de 10 e tem uma porta que está saturando e as outras estão com pouca carga, às vezes é simplesmente a questão de redistribuir o tráfego melhor entre aquelas interfaces, se você configurar o load balance das interfaces, alguma coisa assim, vai mudar tudo. Então, pegar a reclamação do cliente e enxergar aquela no gráfico ou conseguir reproduzir é fundamental para a gente conseguir ter certeza que a gente resolveu o problema de uma maneira definitiva, se simplesmente a gente está só, por exemplo, às vezes se eu pegar, por exemplo, e igual uma cena de crime. Se você entra uma pessoa numa cena de crime e começa a mexer na cena do crime, você altera as evidências. Então, assim, evita de chegar num cliente, por exemplo, e já rebutar ele para poder resolver o problema. Tenta coletar as informações para a gente tentar reproduzir e entender em quais circunstâncias o problema acontece. A gente só rebuta
pode momentaneamente ter resolvido, mas aquele problema tem grande chance de voltar a acontecer no futuro. Agora, o que fazer quando o problema não é reproduzível? Quando ele não é reproduzível, você tem que começar a procurar padrões. Então, por exemplo, se tem vários clientes reclamando, eu não consegui reproduzir o problema, cara, o que eles têm em comum? Ah, todos eles estão usando uma ONU tal, da versão tal. Opa, a gente já caminhou. Ah, não, todos estão conectados nesse mesmo concentrador. Todos receberam esse pool de IP, desse pool que vai para aquele CGNAT e os que não estão reclamando estão em outro CGNAT. Então, tenta achar um padrão, porque isso vai te afunilar exatamente para você enxergar mais ou menos aonde que está o problema e te dar aquele início para o diagnóstico. Então, assim, primeiro ponto é tentar reproduzir, mas também não fica refém disso. Eu vou ficar só tentando reproduzir, vou ficar uma semana tentando reproduzir, nunca consegui reproduzir, então não vai adiantar nada. Não, se você não conseguir reproduzir, use a sua inteligência, seu repertório para identificar os padrões, de juntar os clientes que estão com problema de alguma forma, porque se não está todo mundo com problema, aqueles clientes que estão com problema, provavelmente eles compartilham alguma coisa em comum. E seu trabalho é achar aquilo que eles compartilham em comum. Pare de aceitar o normalizou como resposta. Tem que ter evidência que realmente eu tinha um problema e agora não tenho um problema. Que esse normalizou é simplesmente você tá fechando os olhos para o problema. Então ele vai voltar a acontecer. Então assim, uma das coisas que me motivou a começar a operação de IP da OpenX foi exatamente porque quando eu lidava com operadoras para os meus clientes de consultoria, muitas vezes a operadora, se abria o chamado com a operadora, mostrava as evidências para eles do problema, e aí misteriosamente o problema resolvia, você perguntava, e aí o que foi feito? O cara falava assim, a gente não mexeu nada, normalizou do nada. Então, isso abala a confiança que tem, então assim, abala a confiança entre você e o seu cliente, ou entre você e o seu fornecedor, e principalmente, se você não conseguiu enxergar o que aconteceu, você não tem certeza nenhuma que aquele problema não vai voltar no futuro, e pior, ele pode voltar muito mais grave, afetando muito mais gente. Então, não aceite normalizou. Então, assim, a gente tem isso já na OpenX há bastante tempo, que normalizou, cara, mas vamos pegar e tentar entender melhor o que é o problema, pra gente achar o que causou. A gente, por exemplo, às vezes eu achei o que causou, vou botar um sensor, vou botar algum gráfico, vou fazer algum monitoramento para que eu consiga prever se aquele problema vai afetar outros clientes ou se ele pode nos afetar no futuro. Então, isso é muito importante, porque se do nada normalizou, se você não fizer nada, ele vai voltar a acontecer, é a única certeza que eu tenho. Como a gente pode fazer para aplicar isso no dia a dia do provedor? O primeiro passo é descrever o sintoma com precisão. Não é tipo assim, nada está funcionando. É assim, olha, esses sites não estão abrindo nesse horário quando eu estou conectado pelo meu celular. É ter uma clareza melhor do que são os sintomas que o cliente está vendo. Porque se você, por exemplo, se o seu atendimento simplesmente só escutar o cliente, vai falar, nada está funcionando. Por exemplo, hoje em dia está lenta a internet. Dependendo do porte do provedor, é impossível estar tudo lento, porque, por exemplo, ele tem lá uma CDN do Netflix, uma CDN do Google. Por exemplo, o YouTube, para ele acessar os vídeos principais do YouTube, tem que estar funcionando muito bem, porque muitas vezes nem vai passar pelo CGNAT, nem vai passar por nada. Então, é muito improvável que tudo esteja absolutamente ruim e que não esteja afetando milhares de assinantes. Então, assim, se estiver muito ruim para um usuário só, eu acho que é meio que impossível hoje em dia, para a maior parte dos provedores, está tudo absolutamente ruim para um usuário só. Isso é um problema do lado do provedor. Segundo passo é identificar uma condição. Quando acontece, onde acontece, com quem acontece, o que precisa estar presente para falhar. Então, por exemplo, precisa estar todos os dispositivos conectados para poder falhar. Então, ou não tem ninguém em casa para poder falhar. Por exemplo, eu tento acessar a minha câmera e quando eu não estou em casa, quando eu estou em casa funciona, quando eu não estou em casa não funciona. Então, achar algo que é o gatilho para o problema acontecer. E muitas vezes, a gente até falou isso no canal também, é escutar o cliente, entendeu? Ele vai te talvez mais indícios que você treinando bem a sua equipe de atendimento vai começar a perceber essas nuances e o cliente, às vezes ele é o melhor termômetro que você tem para poder entender esses pequenos detalhes que vão ajudar lá no diagnóstico. Terceiro passo é tentar criar um teste reproduzível, então, assim, criar um acesso igual àquele que ele faz. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui do videogame. Se os clientes do videogame PlayStation estão reclamando, tem um PlayStation para que você consiga reproduzir aquela mesma situação, naquele mesmo horário. E assim, para reproduzir aquela mesma situação, às vezes o cliente está conectado numa OLT, conecte na mesma OLT, ou conecte numa OLT que vai passar pelo mesmo concentrador, com o mesmo bloco de IP, que vai sair com o mesmo IP público, tentando deixar o seu cenário o mais próximo possível do que o seu cliente está usando para reproduzir aquele problema. Então assim, capture os logs, olhe os gráficos, vê os comandos que você consegue dar para fazer o diagnóstico, tudo isso é algo que vai te ajudar.
Quarto passo é mudar uma variável de cada vez. Então, vou mudar o DNS, vou mudar o pool de IP, vou mudar alguma rota, vou mudar o horário. Então, por exemplo, o cliente está reclamando, nossa, está muito lento, não sei o que e tal. O jogo está caindo todo dia de noite. Cara, vamos testar um dia 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, que não está no horário de pico, para a gente tirar da frente, que pode ser algum gargalo, seja no jogo, seja dentro da nossa rede. Porque, por exemplo, o horário de pico num provedor hoje em dia começa lá entre 6h30 até 10h30 da noite. Então, se eu conseguir fazer um teste antes dessa janela, eu já vou tirar uma série de hipóteses, eu vou me focar no meu diagnóstico. É só no horário de pico ou fora do horário de pico não acontece? Então, isso é algo que é muito, muito importante também de você usar no seu arsenal de ferramentas. Quinto passo é comparar o antes e depois. Então, assim, eu tenho um gráfico do problema, eu vejo o problema antes, depois, eu tenho alguma mensagem log antes ou depois, eu vejo o problema acontecendo antes ou depois. Então, assim, tudo isso você tem que ter uma foto de como estava com o problema e uma foto de como está depois que você foi fazendo esses ajustes, para você ter certeza se você encontrou o problema e resolveu o problema. Então, esse método não vai eliminar a complexidade, vai botar ordem no que a gente vai fazer para não virar o caos. Que é o que a gente vê muitas vezes o diagnóstico é muito demorado porque sai mudando muita coisa ao mesmo tempo, não para tentar entender o problema, não tenta reproduzir o problema. Então, a ideia aqui desse vídeo é a gente botar uma ordem no que a gente vai fazer para transformar as coisas em algo muito mais assertivo e muito melhor para o cliente, porque o que o cliente busca é que você entregue uma internet de qualidade para ele. Toda vez que você está falhando nisso, o cliente vai ficar decepcionado. Então, a gente conseguir transformar em algo, essa experiência menos traumática possível, com certeza o seu cliente não vai ter aquele desgaste todo ao ligar para você, porque ele sabe que você vai resolver o problema de uma maneira rápida e eficaz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.